Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, Neemias, capítulo 5, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos aí do nosso propósito. Vamos juntos. Meu querido irmão, você já entrou na nossa jornada inesquecível, vá lá na descrição. Na descrição você vai encontrar dois links. O primeiro é para você convidar mais pessoas para estarem conosco. Nós somos 850 pessoas aí no nosso grupo. Que tal a gente chegar a 1000 pessoas? Convide mais pessoas para ouvirem também todos os dias um capítulo da Palavra de Deus e entre na nossa jornada inesquecível. Toda semana a gente envia para você um material. É preciso que você clique lá, você vai acessar as outras semanas, na semana 2 e também na semana 1, ao link lá para que você faça a inscrição e coloque o seu número de celular de contato para que você receba semanalmente aí um material dessa jornada inesquecível. Um material interativo, muito bonito, muito completo, tanto para você aprender quanto para você utilizar também na evangelização de pessoas. O capítulo 5 é um capítulo, irmãos, que traz para nós uma mensagem muito importante para os nossos dias. A mensagem a respeito de como nós tratamos o nosso próximo. Jesus deixou uma mensagem muito clara a esse respeito. Ele conta a história, Jesus conta a história de dois homens, dois devedores. Eu vou aplicar a um contexto que seja mais fácil de entender do que o contexto bíblico. Vamos supor que haja dois devedores. Um deve 2 milhões ao rei e o outro deve R$2. O que deve R$2 deve a esse outro devedor. O rei, um dia, mandou chamar esse homem, a dívida dele ativa estava na hora de ser cobrada e ele é chamado e o rei ordena que ele pague. Ele diz que não tem como pagar, então o rei faz menção de vender os seus filhos como escravos, tomar tudo que ele tinha, e ele cai aos pés do rei e diz, olha, tenha paciência, eu vou te pagar tudo que eu devo. Mas o rei, olhando para a situação daquele homem, sabendo que ele não seria capaz de solver essas dívidas, de pagar todas essas dívidas, ele então decide perdoá-lo. Depois que ele perdoa, aquele indivíduo encontra aquele que lhe devia R$2. E o que lhe devia R$2 faz o mesmo pedido. Mas ele não quer saber e ele manda aquele homem para a prisão. O rei fica sabendo e manda então seus homens para prendê-lo e lançá-lo na mesma prisão que ele mandou seu irmão, só que ele não sairá dali até que tenha saldado toda a sua dívida. É uma história que Jesus contou, trouxe aqui uma adaptação. E aqui no capítulo 5 vai mostrar isso, irmãos. Olha só, Neemias sentiu o desejo vindo de Deus de fazer alguma coisa pelo seu povo que estava em miséria. E quando a gente lê isso no começo de Neemias, a gente logo pensa que a miséria desse povo estava sendo causada pelos inimigos. Então ele vem para poder restaurar, e eles começam uma obra maravilhosa ali de restauração. Em Neemias, a gente percebe aqui por esse capítulo que ele foi nomeado governador. Ele governou durante 12 anos essa região. E no tempo em que ele foi governador, as pessoas se dirigiram a ele ali e disseram, olha, nós estamos passando por dificuldades, nós pegamos dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei. Porque o que acontece? Os governadores antes de Neemias, eles cobravam imposto sobre o produto que aquelas pessoas produziam, e havia uma rede de corrupção, de exploração, onde até os moços, ou seja, os servos dos governadores, tinham que ganhar também o seu. Era uma rede de corrupção, onde o suborno e o desviar aquilo que era devido acontecia. Então, era muito além do tributo que era cobrado, de modo que os judeus estavam vivendo essa miséria, era por causa dos inimigos, mas principalmente por causa da maneira como seus compatriotas, os governadores, estavam agindo para com o povo. Então, meu querido irmão, Neemias fica indignado com aquilo. Eles chegam ali para Neemias, vamos lá no capítulo 5, só para a gente ver alguns versículos. Eles disseram, olha, nós somos muitos, nossos filhos, as nossas filhas também, nos dê trigo para que a gente possa comer e viver, porque a gente não tem de onde tirar. Nós pegamos empréstimos com juros para poder pagar o tributo do rei. E as nossas filhas estão sendo levadas escravas. Imagina a situação e nós não temos como fazer nada. Então preste atenção, irmãos, tamanha injustiça. E ele ouvindo isso, versículo 6, Neemias, ele ficou muito aborrecido. E depois de ter considerado com ele mesmo, ele repreendeu os nobres e os juízes, os magistrados. Ele chegou e disse, vocês não têm vergonha? Ele diz assim, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos foram vendidos a agentes, segundo as nossas posses. Nós fomos lá comprar os nossos irmãos que estavam como escravos, de acordo com o que pudemos comprar. E agora vocês estão fazendo eles de escravos na mesma terra, na nossa própria terra. Vocês não têm vergonha, nós estamos errados. E aí, eles se calaram, não acharam ali como responder, porque não há, meu irmão, justificativa para quem devora a casa do seu próximo. Então Neemias, ele faz agora um voto, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos devolver o trigo, vamos devolver o dinheiro que nós pegamos com juros, vocês vão restituir e faremos assim. Ele chamou os sacerdotes que também estavam nesse meio, os sacerdotes juraram que não iam fazer, e o povo então, ele se arrependeu, se converteu do seu mau caminho e restituiu ali a dignidade dos seus irmãos. Eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão, o seguinte, não põe Deus na sua história não, porque tem hora que tem um irmão devorando a casa do outro e dizendo que foi Deus que abriu essa porta.
Para de colocar Deus no meio da sua ganância. Para de colocar Deus no meio, meu querido irmão, da sua usura. Você é que está querendo aquilo ali. Deus não tem nada com isso. Deus não tem prazer em ver um irmão sendo defraudado, um irmão sendo prejudicado. Nós não somos irmãos desses. Daqui nós nada levaremos. Mas muitas vezes nós só queremos levar vantagem. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser justos. Justos com as pessoas que trabalham conosco. Justos com as pessoas que nos prestam serviço. Quer ver um exemplo? Quando o cristão ele está pecando, o indivíduo vai lá fazer um serviço para você, você sabe o valor, e na hora que ele faz o serviço, você quer que ele diminua o valor. Isso é errado, meu irmão, é pecado, é pecado. Se você sabe o valor, não coloque valor no serviço dos outros. O outro combinou com você um valor, pague esse preço. E se possível for, dê um exemplo. Pague um pouquinho a mais para mostrar que você é generoso. Não faça isso, não seja mal a esse ponto, meu irmão. Você não ia gostar que fizessem isso com você, ou com aquele serviço que você presta. Ou você percebe muitas vezes que um indivíduo está em um aperto financeiro muito grande, uma situação em que ele precisa muito do dinheiro, você se aproveita daquela situação, você vai prestar conta a Deus. Sabendo disso, Neemias, ele balança ali a barra da sua túnica, e ele diz o seguinte, olha, versículo 13, sacudia ali o regaço, que era a barra da túnica, e disse, assim faça Deus e sacuda a casa, de sua casa e de seu trabalho, todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E deixa eu te dizer, meu irmão, isso aí está valendo até hoje. Não foi porque Neemias balançou ali a barra da túnica, não. É porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia injustiça, vai colher injustiça. Quem semeia generosidade, vai colher generosidade. Quem semeia misericórdia, vai colher misericórdia. Aquilo que o homem semear, ele vai também colher. Pode perceber se não é assim, meu irmão. Quantas pessoas você conhece que são espertas e daqui a pouco estão perdendo tudo que tem por causa que chegou o momento da colheita. E lembrando que colheita é o seguinte, você planta um grão para colher o quê? Um grão? Não, você planta um grão para colher 3 espigas. Quantos grãos vem na espiga? A colheita é muito maior, meu irmão. E essa situação, ela vai vir a qualquer momento. Então eu quero perguntar para você, o que você tem semeado? Você tem semeado justiça, injustiça? Pastor, tem como ficar livre disso? Tem. Fazendo como as pessoas de Neemias. O que eles fizeram? Ali os contemporâneos de Neemias. Eles se arrependeram, eles pararam. Eles restituíram, eles devolveram o trigo para que ninguém morresse de fome. Devolveram o dinheiro do empréstimo. Entenderam que o que estavam fazendo era danoso, era errado. E aí, meu irmão, essa questão ela vem dos líderes, principalmente. A gente tem um país corrupto, nós vivemos num país corrupto. O Brasil está no top da listagem mundial de países corruptos. Não existe um país mais corrupto que o Brasil. Não existe. E aí você fica achando que o problema é dos governantes. Meu irmão, os governantes são o reflexo da nossa população. O dia que a população for diferente, os governantes também terão que ser, porque eles são eleitos pelo próprio povo. Então, enquanto a gente achar que roubar é normal, aquela ideia, rouba mais fácil, é corrupto, mas cuida disso, meu irmão, não tem como, não há como ser bom e mal ao mesmo tempo. Ou a pessoa vai ser íntegra, ter princípios, ou ela realmente vai estar servindo aí ao diabo e não a Deus. E para terminar, eu quero mostrar para vocês o que Neemias fez. Quem dera se nós tivéssemos pessoas na liderança do nosso país, por exemplo, como Neemias. Neemias, ele não comeu pão do governador. Isso significa, ele não comeu pão do rei. Isso significa que ele não cobrou imposto a mais. Não fez caixa 2. Tá entendendo? Ele não fez caixa 2. Todos os homens que estavam ao seu serviço, todas as visitas que vinham, comiam das suas próprias posses. Ele oferecia a comida. Dos homens que estavam ali servindo com ele, ele não permitiu que ninguém adquirisse nada, para que ninguém pudesse dizer assim, adquiriram com alguma facilidade, adquiriram por meios ilícitos. Ninguém adquiriu uma terra sequer. Ou seja, eles ficaram ali durante todo esse tempo servindo. Não ganhando, servindo. E é por isso que no final ele faz uma oração e pede assim, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a esse povo. Então, meu irmão, você deve fazer essa oração também. Quantas vezes você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz? Mas se você está fazendo, meu irmão, você pode falar com o Senhor, Senhor, eu não estou fazendo para ter troca, mas cuida de mim no dia que eu precisar. E se você plantou, meu irmão, pode ter certeza que o Senhor da colheita não vai deixar que você fique desamparado e no dia que você precisar, aquilo que você plantou, você vai colher em abundância. Portanto, não defraude o seu irmão. Não faça extorsão para o seu irmão. Não seja ganancioso. Não seja aquele que quer só levar vantagem, meu irmão. Você não veio para isso a esse mundo. Não veio. Se a sua alegria está nos bens materiais, eu quero dizer para você, você é muito pobre, porque você só tem dinheiro. O verdadeiro pobre é esse, é que só tem dinheiro. Nossa verdadeira fortuna, alegria e tesouro é o Senhor, meu irmão, e a presença dele. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.